Boa tarde, pessoal! Como prometido, estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né? Tudo que eu passei, o que eu fiz para chegar até aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Daiana Grejo, eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela Unip de Bauru. Me formei lá pelos meus 20 e poucos anos, porque a gente vai ficando velho e vai esquecendo a idade das coisas. Eu sou péssima com data. E quando eu saí da faculdade, eu fiz estágio em agência de publicidade mesmo, e logo na sequência eu consegui um trabalho numa empresa de cosméticos. Trabalhava com cabelo, né, produtos para cabelo. Então eu trabalhei lá por quase 5 anos e eu fazia toda a parte de coordenação das promotoras, que eles chamavam de trade marketing. Cuidava de todas as ações que elas iam realizar nas lojas, contratações, demissões, coordenar a equipe, as metas, enfim, todo esse trabalho de gerenciar as promotoras que eles colocavam dentro da loja para oferecer os produtos. E confesso para vocês que eu era muito feliz trabalhando lá, mas eu sentia algo que me incomodava, que era o fato de não dedicar todo o meu esforço e o meu talento para algo que fosse meu. E é por isso que eu falo hoje em dia, empreender não é para todo mundo. Você tem que ter esse anseio, essa vontade. Eu queria mais, eu queria algo grandioso. Então eu pensava, se eu ficar trabalhando numa empresa, eu vou conseguir executar o meu trabalho, né, de forma muito boa, eu vou ter boas remunerações, mas eu queria algo a mais, e aquilo não me preenchia totalmente. Mas a gente sabe que não é assim, né? Eu quero e eu vou fazer agora. E o tempo foi passando, eu trabalhei lá por 5 anos, já era casada com o Eduardo, que é médico veterinário, ele já trabalhava em clínica, e a gente foi tocando a nossa vida ali, né? Do jeito que deu, do jeito que deveria ser. Só que aí um belo dia o Eduardo chegou em casa com uma ideia muito doida, que eu falei para ele, viu, não sei. Ele queria abrir uma confeitaria para cachorro. Ele falou, já pensou que legal? Você pede a conta do serviço, você cuida de toda a parte da confeitaria, da administração da loja, e eu vou só ali te ajudar a gerenciar. E eu falei para ele, não sei, parece falso. Tô brincando. Eu fiquei na época meio assim, estranho, mas eu falava, se eu quiser fazer algo diferente, algo que realmente chame a atenção das pessoas, eu tenho que buscar por um mercado que esteja em crescimento, que não esteja saturado e que também traga uma novidade. Eu falei, não existia isso em Bauru. Eu falei para ele, não sei nem qual que é a viabilidade disso acontecer, mas vamos ver. E ficou nisso. E eu continuei trabalhando, e aí a gente começou a estudar a possibilidade de ter uma confeitaria para cachorro. E na época a gente procurou alguns amigos com a ideia, alguns chamaram a gente de doido. Alguns outros falavam, pô, muito legal, vai em frente, mete a cara, né? Só que a gente não tinha todos os recursos para montar uma confeitaria do jeito que a gente imaginou que ela deveria acontecer. E aí a gente foi para São Paulo, conhecemos uma franquia que já existia, era a única na época. Fizemos várias reuniões, a gente até cogitou fechar mesmo, né, um negócio com eles e abrir a franquia aqui em Bauru. Mas a gente encontrou uma amiga nossa que adorou a ideia, que falou assim, quero entrar na sociedade com vocês. Eu topo, vamos embora, vamos fazer acontecer, vai ser muito legal. E ela, por sinal, era uma médica veterinária também que se formou na faculdade com o Eduardo. E aí a gente falou, pô, juntando agora, né, os dois recursos, eu acho que dá pra gente fazer um negócio e começar algo bem bacana. Então a questão financeira, a gente conseguiu resolver, que era o primeiro empecilho para você realmente, às vezes, abrir alguma coisa. Porque às vezes você tem vontade, mas falta recursos. Aí vinha o segundo ponto, né? Realmente estruturar como que essa empresa funcionaria, o que a gente iria vender, como que nós iríamos fazer, e as receitas, não existia nada. A gente teve que começar tudo do zero, então foi muito trabalho. Dia e noite eu pesquisava em sites fora do Brasil para ver se já existia alguma referência. Fuçava o Google de cima a baixo, eles pensavam em receitas, enfim, fizemos testes e mais testes, no começo eu fazia tudo em casa para ver se ia dar certo, colocava minha cachorrinha para degustar, para ver se ia dar tudo bem, e aí a gente foi criando, né, o nosso cardápio para que quando inaugurasse a Alforno a gente tivesse ali, né, os nossos próprios produtos para comercializar. Só que o que acontece? A gente planejou a loja, muito bonita, muito completa, bem estruturada, e é o que eu falo, o planejamento, ele é sempre muito mais bonito que a prática, né? Então, logo no início, a gente começou a executar tudo aquilo que a gente planejou, que a gente havia programado,
E aí, no meio de toda a construção da loja, né, começa a ter aqueles problemas. Ah, precisa reformar a mais essa sala, precisa resolver esse outro problema, aqui deu um problema na reforma, na construção, precisa comprar tal coisa que não estava na lista. E isso tudo foi aumentando, né, aqueles gastos que não estavam planejados. A gente sabia, né, que isso poderia acontecer, tínhamos uma pequena reserva, mas era pequena. E assim, eu e o Eduardo, desde que a gente casou, a gente construiu a nossa vida com os nossos recursos. Então, eu nunca pedi R$ 1 para minha mãe, nem ele para os pais deles, para fazer nada. A gente sabia que, a partir do momento que a gente resolvesse ter a nossa vida de adulto, casar e construir a nossa família, a gente tinha que fazer as coisas com os recursos que a gente tinha. E tudo que eu tinha guardado de anos de trabalho, assim como ele, a gente foi enfiando para construir ao forno. E a gente vendeu carro, a gente nunca entrou assim em dívida. Mas tudo que a gente tinha guardado ou que dava para vender, nós vendemos para colocar aqui na Alforno. E aí nós conseguimos inaugurar a loja, foi um sucesso a inauguração, o pessoal da cidade nos recebeu muito bem, né, com essa novidade, que para eles também era algo meio estranho, né, muito novo, mas a loja foi devagarzinho, ela foi seguindo, o pessoal foi gostando, foi abraçando a ideia e ela foi crescendo. Só que, quando a gente pensou assim, bom, agora é hora de começar a estabilizar, porque os primeiros meses era adaptação, era muito difícil, veio o quê? A pandemia, porque nós inauguramos em junho de 2019 e em março de 2020 decretou-se tudo fecha, estamos em pandemia e aí a gente tinha um problemão, porque nós não tínhamos nem um ano de loja aberta, com aluguel para pagar, água, energia, funcionário, compras de mercadorias. E o que a gente vai fazer agora? Como todo empresário fez na pandemia, vamos aprender a se reinventar, ver como que dá para trabalhar nesse momento, ver o que a gente pode cortar de gastos, aonde a gente pode segurar um pouco mais, negociar. Enfim, a gente foi se adaptando com a realidade, né, que a gente tinha. E só que em meio a isso, veio também o quê? Uma gravidez. Uma gravidez que já havia sido planejada, entretanto, a gente tinha adiado um pouco esses planos por conta da loja ainda ser muito nova, recente, então a gente não esperava que aconteceria nesse momento. E eu fiquei, gente, apavorada. Hoje eu falo com tranquilidade, mas na época eu tinha uma loja onde eu enfiei tudo que eu tinha de dinheiro e recurso. Com menos de um ano, eu tinha uma pandemia que a gente não sabia nem se a gente ia sobreviver, o que ia acontecer, né? E a gente sabe que foi um período muito difícil e muito trágico para muitas pessoas. E tinha um bebê a caminho, numa situação dessa. Eu quase enlouqueci. E para a época, eu acho que foi o mais chocante para a gente, porque o mais difícil é você lidar com a mente, né, com as emoções. Porque a gente sabia que, na prática, a gente ia fazer tudo que tivesse ao nosso alcance. Mas como que eu ia trabalhar o meu emocional para não me abalar numa situação onde eu tinha recebido a melhor notícia da minha vida, que seria ser mãe, e ao mesmo tempo eu estava com a minha empresa em jogo, não sabia se ela sobreviveria um mês para frente. Então a gente sentou, conversou, analisamos a situação, o que dá para ser feito. O Eduardo trabalhava dia e noite, noite e dia, para poder colocar tudo, né, que a gente tirava de recurso da veterinária, né, do trabalho dele, para suprir os gastos aqui. Assim também a nossa sócia, que ela também, né, nos ajudou nessa etapa para que a loja não fechasse, né, e não viesse à falência. Bom, a gente foi tocando assim, né, nesse período onde eu estava grávida, então eu ficava mais na cozinha fazendo, né, os petiscos, os bolinhos de aniversário e deixava a equipe, né, atender o cliente, a gente fez delivery, enfim, né, se reinventamos ali na forma de atender o cliente e fomos tocando, né, como deu. Então, mês a mês ali, negociando algumas contas, jogando para frente, né, fazendo o que dava, que eu acho que foi o que todo empresário fez. E passou, né, como tudo na vida passa. A gente até respira aliviado. Essa época chegou ao fim. Hoje a Alforno vai completar esse ano 5 anos. E eu falo que quando isso aconteceu, a Alforno não tinha um ano ainda. Então, assim, nós já superamos diversos obstáculos, mas eu creio que esse foi o maior de todos. E eu estou muito feliz hoje, porque eu sei que agora, com 5 anos, a gente entra numa outra etapa da empresa, né? De que a gente começa a se consolidar.
E aí quando você começa a ver que a sua empresa, ela deixou de ser um bebezinho, passou do tempo de maturação, hoje ela anda com as próprias pernas, o empresário que realmente, né, tem esse dom, esse talento de olhar ao redor e ver o que mais eu posso investir, né, ou até mesmo quais os novos desafios que vêm pela frente, porque a verdade é que começou a ficar fácil empreender só na Alforno. E aí a gente queria mais, a gente sempre quer mais. Então surgiu uma oportunidade e eu falo, existem duas maneiras de você fazer negócios. Ou você cria a sua própria oportunidade, que acho que foi a Alforno, ou aparecem situações, né, para você que é aquela oportunidade que você precisa agarrar, porque senão ela passa. E aí foi quando a gente assumiu a Clínica São Francisco, que já era uma clínica na qual o Eduardo trabalhava há 10 anos, e como o patrão dele ia aposentar, parar, nós resolvemos assumir a administração da clínica, porque o Eduardo já conhecia todos os clientes, já estava acostumado, né, com o ambiente de trabalho, e já tinha uma carteira de clientes também. Então, para a gente foi a melhor oportunidade, porque a Alforno, ela supre as necessidades dos clientes em termos de banho e tosa, pet shop, a parte de festinhas de aniversário, petiscos do dia a dia, mas a gente não tinha aqui condições de construir uma clínica veterinária completa. E a São Francisco, ela veio para somar, porque agora a gente consegue, pelo menos, encaminhar os nossos clientes para lá, para que eles possam ter, né, junto do Eduardo ali e de toda a equipe, um atendimento veterinário de qualidade, no padrão que a gente sempre prezou, tanto aqui na Alforno, e agora está acontecendo lá também. Então, esse foi um novo desafio que apareceu, que surgiu, que a gente agarrou com força e que estamos tocando também nesse momento. E para finalizar um pouco, né, de toda essa história, que eu sei que está ficando comprido, o que eu e o Eduardo hoje sentimos mais orgulho é que de tudo que a gente construiu até agora, né, foi com o nosso esforço, foi com o suor do nosso trabalho. Porque é muito fácil, né, quando você tem a ajuda da família, né, ou os herdeiros, nada contra, gente, entendeu? Isso, se eu tivesse uma herança que eu pudesse usar e que me facilitaria, eu estaria muito feliz em aproveitar, mas a gente não teve nada disso. Eu venho de uma família extremamente humilde, meus pais não tinham nem condição de pagar a minha faculdade, eu tive que trabalhar para poder estudar. Então essa é a realidade. E não é se fazendo de vítima, porque eu odeio me fazer de vítima. Quem me conhece sabe de onde eu vim e sabe até onde eu cheguei e vão ver aonde eu vou chegar. Porque eu acredito que a gente tem que usar as dificuldades da vida para crescer, para aprender, para amadurecer e para buscar algo a mais. Eu, quando comecei, eu trabalhava em formatura de madrugada para ganhar um extra, para poder sair e namorar com o Eduardo no final de semana, porque senão a gente não ia ter dinheiro para sentar numa lanchonete, comer um hambúrguer e tomar uma cervejinha. E o Eduardo, ele trabalhava numa clínica que não era em Bauru, era em Agudos, o mês inteiro fazendo estágio para ganhar R$350. E ele gastava 150 na época de gasolina. Então não sobrava nada para a gente. Mas isso foi importante para a gente valorizar tudo aquilo que a gente construiu junto, todos os recursos que a gente tinha, a gente dava valor em cada centavo, porque realmente eles eram suados, era com muito esforço que a gente conquistou tudo que a gente tem hoje. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória até aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham tido paciência de ouvir, né, um monte de coisa que eu coloquei aqui, mas eu espero que histórias como essa inspirem vocês, né? Se você tem um sonho, se você tem vontade de empreender, aproveite.